Quando as mentiras estão nas redes sociais, a gente ainda releva, né? Mas quando as mentiras fazem parte de uma casa parlamentar como essa, é de se entristecer. Infelizmente, presidente, boa noite. Boa noite aos colegas vereadores. Eu quero me pronunciar aqui hoje, sobretudo, sobre as questões relacionadas à educação. Quem me acompanha aqui sabe do quanto eu tenho me dedicado e lutado pela educação rondonense. E eu já disse aqui algumas vezes e volto a repetir, a nossa educação está em crise. E não está em crise porque esse governo que começou agora. Eu acho que esse governo tem responsabilidades para cumprir. Entretanto, a educação rondonense está destruída. Destruída. Porque se vocês forem na escola municipal de Porto Mendes e ver a condição que as crianças são colocadas para o uso do banheiro, é revoltante. É revoltante que em muitas escolas nós tenhamos lousas digitais que custam de 24 a 30 mil reais, enquanto os tetos podem cair sobre a cabeça dessas crianças. Então isso é lutar pelas nossas crianças. Não vim aqui mentir, falar meias verdades. Porque a situação da educação rondonense é uma situação estarrecedora. Não há, eu convido, quem ainda não fez uma visita, vá e faça uma visita a uma escola. Faça uma visita a um CMEI. Faça uma visita. Ouçam os professores. Ouçam as coordenadoras. Ouçam a direção. É um pedido que eu tenho feito. E eu não faço só a crítica, mas eu faço a crítica e também busco as soluções. E toda vez que subo aqui, nessas 2 últimas semanas, subi aqui para fazer críticas ao governo Bax, apesar de entender que não é necessariamente a culpa deste governo. Mas entendo que este governo tem a responsabilidade de consertar aquilo que os outros estragaram. E não é porque os outros estragaram que o atual governo, deve negar a sua responsabilidade de atuar de fato. Então, na semana passada, eu estive conversando com a secretária municipal de educação e pude ver que ela tem o mesmo sentimento que o meu. Um sentimento de revolta, um sentimento de quem falou que a educação era uma coisa e ela assumiu e viu com os próprios olhos qual é a real situação da educação rondonense. Nossos filhos, sobrinhos, afilhados, não estão tendo acesso às melhores condições de ensino. Nossos filhos estão sendo submetidos a uma educação meia-boca. Mas não é pelos nossos professores. É pela estrutura e pelas condições de trabalho que este município vem oferecendo à categoria e às nossas crianças. Então, eu vou subir aqui quantas vezes forem necessárias para falar sobre educação, para falar sobre as condições, porque eu espero muito do governo Bax. Eu espero muito. Porque, mais uma vez, apesar de eu entender que a reestruturação administrativa tem uma série de coisas importantes, como bem apontado pelo vereador Rafael, sobre as questões dos ACS, mas também a criação de novos cargos comissionados nessa reforma administrativa. E eu me pergunto, quando é que o governo municipal vai enviar para essa Casa de Leis um projeto focado na educação, focado na valorização dos nossos professores, focado na valorização dos nossos enfermeiros, que outrora nós dissemos, eles são nossos heróis. Quando é que os nossos heróis da enfermagem, que não recebem o seu piso salarial, serão reconhecidos de fato? Precisaremos viver uma nova pandemia? Porque tem gente que esquece. Mas no Brasil morreu 700 mil pessoas por Covid. E só teve uma situação que resolveu a questão da Covid no Brasil.
A vacina. Foi a vacina que resolveu a situação. E hoje, a gente tem que vir aqui e assistir essa ode à morte. O que a gente assistiu na semana passada aqui foi um discurso, um deslumbramento a um discurso de morte. Sentou na sua cadeira, presidente, um mentiroso de marca maior, que ousou dizer por aí que em Caraguatatuba havia morrido 10.000 pessoas por consequências da vacina. Esta Câmara abriu as portas ao mentiroso. Esta Câmara passou uma das maiores vergonhas de sua história. Nada foi tão vexatório quanto essa última reunião pública. Porque é vexatório. Porque a gente recebe gente mentirosa. A gente recebeu aqui um deputado que faltou pela 4ª vez consecutiva na reunião da CCJ, da Assembleia Legislativa. E agora está com seu cargo na CCJ em risco. Ou seja, recebe os votos dos paranaenses e ao invés de cumprir as suas obrigações na Assembleia Legislativa, vem a Marechal Cândido Rondon, vem a Oeste do Paraná para mentir. E esse tipo de coisa, presidente, tem que começar a ser coibida nesta casa. Porque esta casa passou constrangimentos. Porque nós ouvimos daqui desafios, como a gente ouviu hoje. Desafios ao Conselho Tutelar. Esta casa, quando um vereador vem aqui, é praticamente como se a casa dissesse. Os vereadores aqui precisam ter responsabilidade. E isso tem faltado. Porque é inadmissível dizer que o Conselho Tutelar obriga, como foi dito hoje aqui nessa tribuna. O Conselho Tutelar, até onde eu sei, já foi explicado aqui diversas vezes, inclusive dessa tribuna, não obriga ninguém a tomar vacina. Orienta, aciona e caso não queira tomar a vacina, vai passar pelo processo de judicialização. Sabe por quê? Porque nós vivemos num país que nós acreditamos nas instituições. Nós acreditamos na responsabilidade das pessoas que executam os seus serviços, os seus trabalhos. Ou agora vocês acham que nós temos uma cúpula de pessoas que elaboraram um plano para matar crianças? Para dizer que é questão ideológica ir contra as famílias. Eu queria informar as pessoas que eu sou um homem de esquerda, casado, com 2 filhos, talvez família mais tradicional que a minha, talvez não tenha. Ah, talvez tenha. As mulheres que são mães solteiras, porque isso, mães solos, desculpa. Mães solos, porque essa talvez seja a verdadeira família tradicional brasileira. Infelizmente, muito comum, inclusive aqui no nosso município. Então, eu tenho um respeito grande por todos os tipos de família. Então não há aqui princípios ideológicos. Princípios ideológicos a gente vê quando a pessoa vem aqui mentir. Dizer que só no Brasil se vacinam crianças. E dizer ainda mais que quem está certo, a Europa ou o Brasil? Eu queria saber se os senhores sabem onde fica a Alemanha. A Alemanha fica na Ásia? A Grécia fica na Oceania? A Irlanda, por acaso, fica na América Central? Esses países aplicam vacinas em crianças. Ou seja, as pessoas vêm aqui mentir. E eu não consigo mais suportar isso. Achar que é normal, que é natural, que está tranquilo, é só a gente fazer de conta que passa. Não.
Sabe por quê? Porque apesar da fala dizer que, olha, eu sou contra a Covid, não sou contra as outras vacinas, mas vão até os postos de saúde. Meus colegas vereadores visitam os postos de saúde. Vereador Rafael com destaque. Perguntem aos enfermeiros que fazem a gestão dos nossos postos. E perguntem sobre as vacinas. Perguntam se o discurso negacionista sobre a vacina da Covid não impacta nas outras vacinas. Eu tenho certeza que a resposta será positiva. E as pessoas dirão a vocês que a procura por vacinação reduziu. Mas não é só a da Covid. É o do sarampo, é a da coqueluche. E desde que tomou a assunção este discurso negacionista, nós temos doenças que estavam erradicadas no nosso país e agora voltaram a fazer parte do nosso cotidiano. Então, eu volto a frisar, é necessário ter responsabilidade. Infelizmente, a vereadora tem faltado com a sua. Porque dizer que se arrependeu de ter tomado vacina, que houve arrependimento, qual é o arrependimento? Queria que tivessem morrido 1 milhão de pessoas no nosso país? Negar que 1.439, se eu não estou errado, mas em torno de 1.500 crianças faleceram no Brasil entre 2020 e 2021 de Covid. E aí, a gente tem que lidar com o negacionismo a tal ponto que parece que a Covid faz menos mal do que uma vacina. Quantos tipos de comorbidade ou de sequelas a Covid deixou na nossa população? Não há um instrutor de saúde, médico, enfermeiro, técnico, que não reconheça as sequelas da Covid. Eu perdi tio, eu vi amigos queridos quase partirem. E é isso que me faz subir aqui e fazer essa denúncia. E dizer que nós, na última quarta-feira, passamos uma das maiores vergonhas da história deste legislativo. Porque não bastasse nos colocar em constrangimento com o Conselho Tutelar, nos colocou em constrangimento com o Ministério Público, incitando, dizendo, eu convidei o Ministério Público e não veio ninguém. E não veio ninguém porque não há credibilidade neste debate. Este é um debate vencido. Este é um debate que não pertence mais à nossa sociedade. Porque o debate que importa é o debate da vida, não é o debate da morte. O debate que importa é o debate da gente manter a nossa população viva. E a gente manter a nossa população viva com vacina. Negar o benefício da vacina é simplesmente olhar para 700 mil mortos e achar que poderia ter morrido 1 milhão, 1.200.000, 1,5 milhão de pessoas. Então, assim, eu posso ver essas situações e não falar nada? Infelizmente, eu não posso. Eu venho constantemente chamando esta casa para a sua responsabilidade. E fico feliz que hoje, aqui, votaremos a comissão de ética. Porque algumas coisas que têm acontecido aqui são quebra de decoro lamentáveis. E eu espero que minimamente elas possam ser repreendidas, controladas, para que nós não tenhamos que chegar ao ponto de ter que caçar um parlamentar. Não é o objetivo. Todos aqui fizeram votos, todos aqui receberam a anuência da população. Só que ao subir nesta tribuna, ao sentar nesta cadeira, é preciso ter responsabilidade. Boa noite a todos.